Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal da Tips, tudo na paz? Seja bem-vindo, já deixa seu like aí, ó, aperte o sininho para você receber novas notificações. Se você não é inscrito, se inscreva nessa bagaça aqui, beleza? Vamos dar o like aí pra gente crescer, conteúdo bom, de graça. Galera, é o seguinte, vamos fazer um resumão do Brasileiro para sábado e domingo. O que vocês acham? Trouxe um resumão bom aqui, de métricas boas, para você ter uma ideia no que você pode estar entrando no Brasileirão. Tranquilo? Bora lá então fazer essa métrica do Brasileiro, tá? Aqui no Brasileiro, nós temos, vamos lá, Palmeiras e Atlético Mineiro, tá? Palmeiras e Atlético Mineiro. Primeiramente, vamos ver a métrica do Palmeiras e do Atlético Mineiro e a sugestão, olha só, é uma sugestão, tá? De entrada. Lei Atlético Mineiro, caso o jogo não esteja lá grande coisa. Back Palmeiras, se o Palmeiras estiver destruindo, atacando, indo para cima. Por que back Palmeiras? Eu creio muito que o Atlético Mineiro, como ele passou de fase, ele provavelmente não vai entrar com o time cheio, tá? Então eu creio que o Palmeiras vai ter um melhor desempenho, time completinho, bonitinho, sem nenhum outro campeonato para jogar, só o Brasileirão. E o Palmeiras tá uma máquina, né? Tá uma máquina, tá? Então vamos lá, ó. Em 10 jogos, nós temos o nosso profit aqui, em 10 jogos, o Palmeiras tá dando lucro. Estamos no lucro, né? Tivesse entrado com R$100 aqui, nós tivemos R$308 de lucro, né? Desses 10 jogos, tá? O gráfico do Palmeiras não é muito bom no HT, não sai gol muito no HT, tá? E o Atlético Mineiro também não sai muito gol no HT. Porém, no over 1.5 FT, os times estão razoavelmente mais ou menos 60%, tá? É uma opção também esse jogo, um over 1.5 FT, por causa da entrada do time do Atlético Mineiro pensando no outro campeonato. Só isso, tá? Só isso. Então a recomendação desse jogo, lei Atlético Mineiro, caso o Atlético Mineiro não entre completo. Lei over 1.5 FT, caso haja muita movimentação dos dois times, chutando, se agredindo. E back Palmeiras. Simples assim, tá? Simples assim. No sábado eu vou ter outro jogo que é complexo também. Botafogo classificado na Liberta e o Grêmio não jogando nada, tá? Creio eu que o Botafogo não venha com força total também, apesar de ser o líder, mas eu acho que ele vai dar uma folguinha para os seus jogadores aí para disputar o outro campeonato lá, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Recomendações desse jogo. Entrada em lei Grêmio se o Grêmio não estiver atacando, tá? Back Botafogo se o Botafogo estiver indo para cima, chutando, dominando o jogo, e também um over 1.5. Por que o over 1.5? As métricas do over 1.5 aqui nos últimos 5 jogos de ambos deram bom. Nos últimos 5 jogos. Então cuidado com isso, tá? Em 10 jogos nós temos um profit muito bom para o Botafogo. Nós temos algumas vitórias também do time do Grêmio. Beleza? Over específico. 80% dos jogos saíram pelo menos um gol no FT por parte do Botafogo e 70% por parte do Grêmio, tá? Jogos com pelo menos 2 gols no FT, 50% para um, 40% para outro, tá? Cuidado com isso, ó. Gols sofridos, primeiro gol sofrido, 50% o Botafogo sofreu, 70% dos praticamente 10 jogos o
Grêmio sofreu gol na partida, tá? Recomendação, lei Grêmio, se tiver um jogo mais ou menos, Beck Botafogo, se o jogo tiver corrido, tá? Se tiver dominado pelo Botafogo, e provavelmente um over 1.5 se os dois estiverem se agredindo. Chute lá, falta, escanteio, desse jeito, tá? Se o jogo tiver movimentado, tiver expressão, over 1.5 FT é uma boa entrada. Esses dois jogos está para sábado, beleza? Jogos para domingo. Jogos para domingo, tá? Vamos lá. Primeiro jogo para domingo. Juventude e Bragantino, tá? Eu fiz a opção de uma entrada por over 1.5 no FT, tá? Essa é a primeira opção. Ou um back Juventude, caso o Juventude venha a dominar o jogo dentro de casa. Juventude é um excelente time dentro de casa, tá? Aqui no nosso gráfico aqui, ó, você pode perceber que o over HT está razoavelmente bom. E o over o 1.5 FT tá top demais. Então, de 10 jogos, de 20 jogos, 10 jogos e 5 jogos, sempre estão saindo 2 gols nos jogos do Juventude. Já no jogo do Bragantino também saíram gols, 2 gols no over 1.5 e praticamente saíram bastante gols no over HT nos jogos do Bragantino, tá? Nos jogos do Juventude também saiu nos 10 últimos jogos, nos últimos 5 jogos saíram gol no HT. É uma opção, o over 1.5 FT, opção boa, tá? No nosso profit aqui, em 10 jogos, o Juventude vem dando muito lucro, tá? Já diferente do nosso Bragantino. Então a recomendação, primeira, over 1.5 FT. Segunda, back Juventude se estiver dominando e chutando, tá? Um L-score muito bom aqui, o Juventude quase não leva gol. E um over HT é a última opção se o time no primeiro tempo já começar arregaçando. Já começar disputa total, beleza? De ambos os times. O outro jogo, São Paulo e Corinthians. São Paulo desclassificado da Liberta pelo Botafogo. Corinthians classificado para Sul-Americana. Atento nisso. Recomendação primeira que eu coloquei aqui foi entrada em Lei Corinthians. Por que Lei Corinthians? O Corinthians com certeza ele não vai completo, porque ele está disputando a Sul-Americana ali. Então ele não deve ir completo, com certeza, tá? Vai poupar alguma coisa. São Paulo não tem mais nada a perder, é só o Brasileirão mesmo. Ele deve brigar por pontuação, tá? No profit, como eu disse, São Paulo aqui tá dando lucro, jogando em casa. O Corinthians também tem boas métricas, tá? No gráfico dos over, do over 0.5, que seria aqui, o Corinthians leva uma leve vantagem na parada dos 5 jogos, dos últimos 5 jogos, tá? Os últimos jogos do time do Corinthians não é bom. O time de São Paulo leva uma boa e leve opção para você fazer um HT. Esse jogo eu creio que não seja over HT, tá? Não seja over HT, apesar que os times são agressivos, mas segura. Se tiver a opção dos times se agredindo, talvez compense um over HT. Mas aqui a minha opção é um Lei Corinthians mesmo e um over 1.5 FT, porque o over 1.5 FT. Apesar das métricas deles não serem boas aqui, ó, não serem boas, se esse jogo tiver muito movimentado por parte do São Paulo, escuta o que eu tô falando, São Paulo atacando, dominando, chutando, buscando o gol, eu creio que o cenário do jogo é esse. São Paulo tem a possibilidade de fazer 2 gols na partida. Mas isso porque a odd do 1.5 tá boa.
tá? Eu creio que está bem ali perto de o 1.5, 1.6, tá? Controle total do São Paulo. Então, leva para o Lei Corinthians. Leva para o live esse jogo, tá? Para você tomar suas decisões. Fortaleza e Cuiabá. Entrada em Beck Fortaleza. Fortaleza joga demais dentro de casa, né? Fortaleza tem uma métrica muito boa dentro de casa. Cuiabá, coitado, tá lá no nível hardcore. Mas em questão de gráfico, ó, over HT não. Over HT do time do Cuiabá é melhor. Over 1.5 FT não. E over 1.5 para o lado do Cuiabá é melhor. Mas bem ligeiramente melhor. Nada que você vai entrar e vai fazer um over HT. Eu creio muito que lá no Profit nós temos um bom desempenho do Fortaleza dentro de casa, tá? Ganhando praticamente bastante. O Cuiabá também tem uma leve aproveitamento, apesar de ser o último, né? Lá da tabela, se eu não estou enganado. É o último ou não? É quase o último, né? Tá em 19º. Complicada a situação dele. Fortaleza tá ali brigando para chegar no Botafogo. Então Fortaleza não vai arregar, tá? Então esse jogo justamente é um Beck Fortaleza, ou caso o jogo começar bem morno mesmo, aquela situação que o Fortaleza não tá conseguindo agredir o Cuiabá, um under 3.5 FT, tá? Então essas são as métricas para Fortaleza e Cuiabá. Atlético Goianiense e Fluminense. Cara, dois críticos aqui, né, no campeonato. O Atlético é o lanterna e o Fluminense é o 18º. De cara, você imagina o quê? Bom, o Fluminense foi eliminado da Libertadores, vai buscar recuperação no Brasileiro, que é a única coisa que resta para ele. Atlético Goianiense praticamente já é rebaixado. Pelos cálculos lá, ele tem que ganhar todas para ele sair dessa zona. E não é um caso que vai acontecer. Fluminense provavelmente vai vir completo, né? As métricas do Fluminense em questão de over é uma porcaria, no over HT, tá? As métricas do 1.5 já são melhores, então provavelmente possa, entre aspas, sair 2 gols aí no jogo, mas eu creio mais no under 3.5. Seria minha opção de entrada, tá? Ou um Lei Cuiabá, caso o Fluminense venha atacar mais essa situação. Você pode ver que o Cuiabá ele é muito ruim, né? Prejuízos, né? Até porque é o lanterna. E o Fluminense, aí, os 10 jogos, teve um lucro aí de R$248 nesses 10 jogos, tá? Live, jogo para live, tá? Vê, se o Fluminense estiver atacando, dominando o jogo, chutando, tendo mais posse de bola, domínio, Lei Cuiabá, sem chorumelas, tá? Outro jogo também aqui, Cruzeiro e Vasco, tá? Esse Internacional e Vitória aqui, eu vou falar dele por último, tá? Cruzeiro e Vasco é um joguinho bem safado, desculpa a expressão, tá? Ambos têm resultados bons em match odds. O under over 0.5 FT, cara, olha, dá uma olhada nisso daqui, ó. 650 de lucro, quer dizer, o Cruzeiro ele não anda marcando gol nos jogos dele, tá? E R$1.000 do Vasco da Gama, o Vasco da Gama levando tinta quase sempre, né? Porém, o Vasco já no meio da tabela não tem risco de caída, o Cruzeiro em sétimo ali, Cruzeiro classificado para Comebol, tá? Classificado para Comebol, provavelmente ele vai disputar com o Lanús, já está na tabela, né? Vai disputar com o Lanús, a Sul-Americana, e que é a semifinal, né, da Sul-Americana. Eu creio muito que o Cruzeiro não vai meter força e vai dar opção para o Vasco até levar essa partida para casa, tá? Essa pontuação. Então a recomendação aqui, entrada em live, veja o jogo, assista. Se o Vasco estiver atacando, dominando pela questão do Cruzeiro, Lei Cruzeiro. A questão do Cruzeiro que eu falo é o seguinte, ele não vai entrar completo.
vai poupar jogadores para a semifinal da Sul-Americana, tá? Outra opção muito boa aqui, se tiver uma odd boa abaixo de 100, seria um lei goleada ao Cruzeiro, tá? O que é o lei goleada? É contra a goleada do Cruzeiro. Lei é contra. Contra goleada do Cruzeiro. Para o Cruzeiro não golear o Vasco, tá? Lá no Correct Score. É uma opção também. Beleza? Bahia e Criciúma. Pô, Bahia tá bem na tabela, buscando pontuação, buscando subir aqui para disputar a Libertadores. Criciúma, meio de tabela, já não tá mais naquele gás todo, tá querendo só se manter no meio da tabela. Um L-score muito bom do Bahia, o Bahia leva poucos gols, tá? Um gráfico de over aqui péssimo, né? Para ambos, para ambos que eu digo, over 1.5 e o over 1.5 FT e o HT são bem ruins, tá? Aqui já o over HT em 10 jogos já é razoável. E o time do Criciúma já tem 1.5 FT já bom, né? Os últimos 5 jogos aqui deu bom, os últimos 10 jogos deu muito bom. Então pode ser uma opção desse 1.5 se o Criciúma estiver atacando. Somente nessa situação. Se o Criciúma estiver evoluindo o jogo, é a opção de possa ser uma opção de 1.5 FT, tá? Caso contrário, a única entrada que eu vejo aqui é o lei Criciúma. Se o Bahia estiver dominando. Caso não tenha essa dominância do Bahia e o Criciúma esteja atacando bastante, vice-versa, over 1.5 FT. Se tiver a dominância do Bahia, lei Criciúma. Pronto. É isso, tá? Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo taca na Libertadores, né? Perdeu a Libertadores também, saiu fora. Atlético Paranaense levou taca também do Racing, perdeu a Sul-Americana, então ambos os times provavelmente devem buscar o Campeonato Brasileiro agora. Flamengo aí naquela zona ainda da Libertadores, não quer sair daqui para se classificar. Creio eu que vai brigar agora mais com certeza pelo título do Brasileiro, mas temos a Copa do Brasil para disputar contra o Corinthians, né? Para disputar contra o Corinthians, não lembro qual vai ser o jogo, quanto que vai ser o jogo. Mas creio que nesse jogo aqui, pelas métricas, o Flamengo deva entrar para ganhar o jogo, tá? Então, as opções que nós temos aqui vai ser um lei Atlético Paranaense, caso o jogo esteja bem morno, né? Bem complicado ali para o Atlético Paranaense atacar, fazer algum gol. E um back Flamengo, caso o Flamengo vá para cima com tudo, buscando já esse gol, tá? E esse back Flamengo é o primeiro gol só. Fez o primeiro gol, tchau, obrigado, sai fora da aposta. Se o jogo tiver pareio, lei Atlético Paranaense, tá? Em questão de métricas, nós temos as métricas muito ruins do Flamengo, né? O Flamengo sempre, para quem tá no under 2.5 FT, no under 3.5 FT, tá ganhando dinheiro nos jogos do Flamengo, tá? O Flamengo não anda marcando gols, os jogos do Flamengo sempre é 0x0, 1x0, 2x0 no máximo, está saindo 2 gols no máximo, tá? Eu também não arriscaria um over 1.5 nesse jogo, tá? Não arriscaria. Nós temos aqui o nosso profit, pode ver que o Flamengo está numa maleta desgraçada, né, no match odds. Já o time do Atlético Paranaense ainda conquistou alguma coisa no match odds aí, tá? Mas atentem-se, tá? Atentem-se. As métricas não são boas para esses jogos em relação a gols. Simples assim, tá? Internacional e Vitória. Cara, esse jogo, o Inter está em sexto. Olha a métrica desse jogo. O Inter está em sexto. Se ele ganhar, ele passa o São Paulo e cai para dentro da Libertadores. Ele vai ficar praticamente com um saldo igual ao do Flamengo, tá? O time do Vitória, se ele perder, ele permanece na zona de rebaixamento. Mas se ele ganhar, ele cola no Grêmio e rebaixa o Corinthians. Olha isso. O Corinthians, como eu disse, ele vai poupar jogador para Copa do Brasil, Sul-Americana.
Vai vendo, tá? Esse jogo, a métrica do Inter é muito legal, tá? Questão de gráfico aqui, o over 1.5 para ambos está top. Então é um jogo disputado. O Inter não leva tanto gol, tem um L-score muito bom. E o Vitória também, por sua vez, não leva tanto gol. Mas para um over 1.5, sempre estão marcando nos jogos. Isso é uma métrica muito boa, tá? Nesse confronto direto aqui, nós temos 6 vitórias contra 4 do Inter. Só que o Inter, nos últimos jogos dele aqui, ele só ganhou, olha isso, ele só ganhou do Vitória em 2021. Foi a última vitória do Inter contra o Vitória. E dentro de casa, 2018. Esse ano, o Vitória ganhou do Inter por 2-1 dentro de casa. Então é um jogo muito pareio, é um jogo que está ali, ó. Qual é a métrica que a gente pode tirar aqui? Primeiro, de tudo, se o Vitória não entrar para sair dessa situação que ele está, se ele não entrar para isso, lei Vitória. Se ele entrar para sair da situação que ele está, de pós-rebaixamento, vamos dizer, se ele entrar com força e agredir o Inter, over 1.5. Então, você viu que eu não quero nem falar do Inter, eu só quero falar do Vitória. 1.5 se o Vitória for agressivo, lei Vitória se o Vitória não for agressivo e o Inter estiver dominando a partida. Pronto, é isso. A métrica é essa. Lembrando que nosso YouTube, lá tem a parte de membros. Muito bacana isso, tá? Membros. Seja membro do nosso canal. Lá eu mando todos os jogos explicados das metodologias que vão acontecer todos os dias do nosso grupo VIP. Ou você se inscreve no grupo VIP lá no nosso site, tipsgo.com.br, tá? Você vai direto em grupo VIP, tá aqui. Ou, caso contrário, você pode estar acessando o nosso canal do YouTube aqui e lá seja um membro. Tá? O membro você vai receber os vídeos explicando os jogos dentro das metodologias. Simples assim. Beleza? Então esses jogos vão ser sábado e domingo. Atente-se, leve todos para o live, tá? Isso aqui não é uma tips, não é nada, nem recomendação, nem nada. É só análise de jogos. Beleza, galera? Grande abraço e fiquem com Deus e até a próxima.